Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 21 de janeiro, celebramos Santa Inês. A nossa santa de hoje, ao longo da história do cristianismo, foi celebrada com muita alegria e entusiasmo por muitos santos. Santo Ambrósio, por exemplo, numa celebração litúrgica dedicada a ela, se referiu a Santa Inês dizendo: "Hoje é Natal de uma Virgem, sigamos sua integridade. É o Natal de um Marte. Ofereçamos sacrifícios. É o Natal de Santa Inês. Ela teve duplo martírio, o da castidade e o da fé." Santa Inês nasceu no ano de 304, em Roma, e sempre foi associada aos símbolos do pudor e da pureza, porque para defender a sua castidade, o seu voto de virgindade que ela havia feito diante de Deus, é que ela foi martirizada. Tudo indica que a família de Santa Inês já era uma família cristã desde quando ela nasceu. E muito provavelmente ela já foi educada na fé cristã, tanto que muito nova ela, diante do Cristo, assumiu o compromisso de ser sua esposa e de, por isso, consagrar a ele perpetuamente a sua virgindade. Segundo relatos de São Jerônimo e de Santo Ambrósio, Santa Inês, aos 13 anos de idade, numa época em que os cristãos eram muito perseguidos pelo imperador romano Diocleciano, ela passou a atrair muito a atenção dos jovens. Ela era muito bonita, mas ela sempre negava essas investidas, dizendo que ela só tinha um único noivo, que era Nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive, um desses jovens que investiu em Santa Inês foi um jovem chamado Fúlvio, que era filho do então prefeito de Roma, chamado Simprônio. Fúlvio, ao perceber que Inês de fato não queria ficar com ele, ao ser recusado por Santa Inês, ele ficou muito irado. Então, ele denunciou Inês por praticar o cristianismo. Ela então foi, depois de acusada, presa. Foram apresentados a ela uma série de instrumentos de tortura para ver se, pelo medo, ela iria desistir da sua fé cristã. Ela se negou completamente a isso. Depois a levaram diante de uma imagem de um deus pagão romano para que ela oferecesse um sacrifício e, consequentemente, salvasse a sua vida. Ela também se negou, dizendo ao prefeito o seguinte: "Se recusei seu filho que é homem, como pode pensar que eu aceite prestar honras a uma estátua? Meu esposo não é desta terra. Sou jovem, é verdade, mas a fé não se mede pelos anos e sim pelas obras. Deus mede a alma, não a idade. Quanto aos deuses, podem até ficar furiosos, que eu não os temo. Meu Deus é amor." O prefeito Simprônio, irado, mandou que levassem Inês até um prostíbulo, para que ali ela ficasse à mercê da investida dos homens que estavam ali. Ela, sabendo do que estava acontecendo, rezou muito fervorosamente, pedindo a proteção de Deus, e milagrosamente os homens naquele prostíbulo, embora demonstrassem interesse, mas eles não conseguiam se aproximar dela. Um deles, que ainda insistiu, chegou a ficar cego naquele momento, o que ficou muito claro que Deus protegia de forma sobrenatural a castidade, a pureza daquela jovem. A raiva do prefeito ficou ainda maior. Ele percebeu que, de fato, Deus dava a ela uma proteção especial e ela, para se defender diante do prefeito, disse: "Jesus Cristo vela sobre a vida e a pureza de sua esposa e não permitirá que lhe a roubem. Ele é meu defensor e abrigo. Podes derramar o meu sangue, nunca, porém, conseguirás profanar o meu corpo, que é consagrado a Cristo." Então, o prefeito, já sem saber o que fazer, entregou o caso para o vice-prefeito, que era um homem muito cruel, e esse vice-prefeito colocou Santa Inês em situações de torturas, tentando matá-la, mas sempre havia algum tipo de intervenção divina extraordinária que salvava a vida de Inês. Ela chegou a ser colocada no fogo, mas o seu corpo não se queimava, até que, no fim das contas, ela foi
martirizada, sendo decapitada. Seus pais ficaram muito tristes, passaram a chorar muito por conta da morte de Santa Inês, mas 8 dias depois do seu martírio, ela milagrosamente apareceu aos seus pais, rodeada por várias jovens virgens, também por alguns anjos. Ela aparecia segurando um cordeirinho e certamente como referência a esse acontecimento relacionado ao martírio de Santa Inês, que aconteceu no dia 21 de janeiro de 317, ou seja, ela foi martirizada com apenas 13 anos de idade. Certamente por referência a essa história do cordeiro, é que até hoje a igreja tem a tradição de, no dia da memória litúrgica de Santa Inês, abençoar 2 cordeirinhos e sacrificá-los. Os cordeirinhos são símbolos de inocência, de pureza, e a partir da pele desses 2 cordeirinhos que são sacrificados, a igreja produz os palhos, uma espécie de gravatinha, um sinal que representa o poder de jurisdição dos arcebispos. Esses palhos são entregues pelo Papa aos novos arcebispos que assumem diante de Deus e da igreja essa missão. Interessante que o prostíbulo em que Santa Inês foi colocada e onde Deus a socorreu foi depois destruído, e no lugar onde ficava esse prostíbulo depois foi construída a basílica dedicada a Santa Inês na cidade de Roma. Nos inspiremos na vida dessa santa que inspirou tantos jovens, tantas jovens ao longo dos séculos a abraçarem corajosamente a virgindade, o celibato, por amor ao Cristo, por amor ao reino dos céus. Essa jovem que inspirou tantos a viverem com alegria a castidade, mesmo diante de perseguições, de incompreensões, mesmo diante do martírio, que foi abraçado com toda a firmeza e com toda a fé por Santa Inês. Que ela nos inspire a seguirmos os seus passos em busca da fidelidade a Jesus, em busca de uma vivência autêntica e alegre da castidade. Santa Inês, rogai por nós.